Na videoaula anterior eu falei sobre a inspiração para você ter a ideia. Então nesta videoaula estarei falando sobre as ideias. E começarei com a seguinte pergunta: mas essas ideias surgem assim do nada? Certa vez eu li um livro do grande roteirista brasileiro chamado Doc Comparato, e o nome do livro dele é Da Criação ao Roteiro. E lá tem um capítulo que fala sobre as ideias, como as ideias surgem. E ali eu vi que a maioria das dicas que ele dá ali no livro eu já fazia de modo inconsciente. Como, por exemplo, buscar ideias em revistas, jornais, se atentar bastante ao que o outro fala comigo e assim por diante. E eu percebi ali também que a maioria das minhas ideias são ideias selecionadas. E o que vem a ser ideias selecionadas? As ideias selecionadas vêm da nossa memória, das nossas vivências enquanto acordados. Algo que acontecia comigo, eu achava engraçado, ou algo que eu presenciava e achava ali engraçado, né? E começava a escrever. Entretanto, eu percebi que esse não é o melhor caminho. Afinal de contas, eu não posso escrever somente aquilo. Embora eu seja um escritor mais voltado para a ficção de humor, eu não posso restringir a minha literatura somente aquilo que eu acho engraçado. A literatura extrapola, é mais do que isso. E por saber disso, eu também busco ideias em outras fontes. O Doc Comparato, em seu livro Da Criação ao Roteiro, nos mostra 6 tipos de ideias. E quais são? Primeiro, a selecionada, que provém da nossa memória, a verbalizada, a lida, a ideia formada, a solicitada e a ideia procurada. A ideia selecionada, como eu disse, vem da nossa vivência, enquanto estamos acordados, a nossa memória. Lembramos de algo? Bom, vou escrever sobre isso. Depois temos a ideia verbalizada. A ideia verbalizada vem daquilo que alguém nos conta. Aqui é uma riqueza, é uma fonte inesgotável de ideias, de histórias. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho um livro de crônicas, estou terminando, quase terminando, cujo título é Histórias que me contam, que são só histórias de pessoas que me contaram algo sobre a sua vida. Uma ideia que eu dou é você estar sempre atento ao que falam as pessoas que conversam, né, com você sobre o próprio trabalho delas. Sobretudo aquelas pessoas que trabalham em casas de família. Então ali, aquela pessoa que trabalha, aquela pessoa que é, por exemplo, uma babá, ou trabalha no serviço de limpeza de uma casa, então ela sabe tudo daquela família. Se não tudo, muito. Então ali dá uma novela, 2 novelas, 3 novelas, um romance, contos, inclusive até poesia dá daí. Então a ideia verbalizada, ela é interessantíssima. Se você é uma pessoa que gosta de ouvir as outras pessoas, se você gosta de ouvir o outro, então nunca vai te faltar ideia. Depois tem a ideia lida, ela vem de graça. Então você vê uma leitura no jornal, é uma revista, você olha uma revista ali, ou até mesmo um livro. Ali já vem a ideia pronta, na maioria das vezes. É o que o Doc Comparado fala da ideia que vem de grátis. Tem a ideia transformada. Você assiste um filme, vai a um teatro e de repente você vê uma outra história. Você vê outra história ali. E você ganha mais uma história para contar. Aí tem a ideia solicitada, geralmente é mais para quem é um roteirista, mas com escritores também acontece. Como, por exemplo, aquele escritor que já vi isso acontecer. O netinho ali, né, ou a netinha, sabe que o avô é escritor e fala assim: vô, o senhor poderia contar, escrever um livro com a minha história, um exemplo, ou com uma história assim, assim, assado? Aí, para agradar o neto, né, e acho também interessante a ideia, acaba escrevendo aquela história. Mas geralmente a ideia solicitada vem para grandes roteiristas, né, ou até mesmo assim grandes escritores que um editor pede ou alguém pede, né, ele vai escrever. Aí também tá na questão da biografia, né, mas não vem muito ao caso. A ideia procurada, ela vem quando você quer escrever o que um público deseja ler. Então você vai pesquisar ali aquele público, né, vai pesquisar o que eles querem ler. Então você vai escrever
para aquele público. Eu acho muito interessante o escritor que consegue fazer isso. Eu, particularmente, sou um escritor que gosto de escrever para mim, aquilo que me agrada, e que vai agradar pessoas que se parecem comigo. Eu ainda não estou nessa fase de escrever para um público, né, determinado público, pesquisar esse público, saber o gosto desse público, o que esse público quer. Eu deveria ser assim, mas, por enquanto, eu sou aquele escritor que escreve para mim mesmo e para as pessoas que são parecidas comigo, que vão gostar. Enfim, esses são os tipos de ideias. Então, até a próxima videoaula e tchau, tchau.